Olá, bem-vindos ao SAP Forum 2011. Meu nome é Alexandre Castro, pertenço ao time de Ecosystem e Channel Readiness para SAP Business One. O objetivo dessa apresentação é abordar como a SAP pode ajudar as pequenas e médias empresas à gestão e à inteligência dos seus negócios. Uma das coisas mais comuns que a gente encontra nessas soluções, ou nessas empresas, melhor dizendo, é principalmente a falta de integração e o difícil acesso a essas informações para que as tomadas de decisões possam ocorrer. Muitas vezes porque a empresa traz soluções isoladas, com soluções específicas para cada uma das suas áreas de negócios, muitas vezes até informações ainda em papel, o que acaba dificultando uma rápida tomada de decisão no momento em que isto realmente seja necessário. E sem dúvida que por trás disso tudo já existe, né, e é um fato, algumas preocupações para essas empresas com relação a alguns aspectos, né? Aqui estão alguns deles listados, né? Naturalmente que toda empresa visa aumentar a sua base instalada de clientes, melhorar o serviço prestado aos seus clientes, necessidade de vender mais e aumentar cada vez mais a sua rentabilidade, até porque às vezes a empresa tem a falsa impressão de que está vendendo bastante, porém a sua rentabilidade nessas vendas não necessariamente é a melhor possível. Um outro fato também muito comum, a concorrência, é claro, é cada vez maior para todos os segmentos. O mercado é dinâmico e, naturalmente, é importante que a empresa consiga reagir com uma velocidade maior, né, do que o que acaba acontecendo hoje. E, principalmente, controlar os custos. Talvez esse seja um dos maiores desafios, que está automaticamente atrelado à questão da rentabilidade. Uma vez que você tenha os seus custos muito bem controlados, naturalmente, a rentabilidade poderá ser melhorada e muito melhor controlada. E também, é claro, a empresa precisa de ter ferramentas para que ela possa se manter focada ao seu negócio, né? Ou seja, ela não pode despender de tempo ou investir tempo na administração ou até mesmo no desenvolvimento de uma solução para que o seu negócio possa ser melhor atendido. Isso pode ser uma prática adotada, uma vez que essa solução, essa melhor prática de mercado já está disponível no mercado. E o SAP Business One propõe exatamente isso, de uma maneira muito simples, porém poderosa. De que maneira? Trazendo um sistema empresarial totalmente integrado e com uma característica muito grande, ou seja, com um foco gerencial muito grande. Nós falaremos mais sobre isso. É uma solução totalmente adaptável às necessidades dinâmicas dos negócios das empresas, de acordo com o seu tamanho, de acordo com a sua atividade. E foi especialmente desenvolvido para atender as empresas médias ou empresas que estão em crescimento, as chamadas empresas emergentes. Trazendo um princípio muito básico. Toda empresa, independente da sua atividade, necessita administrar as atividades cotidianas do dia a dia. Tais atividades como as suas áreas de finanças, compras, vendas, operações, etc. Ou seja, qualquer empresa, independente do segmento, independente do negócio, sem dúvida que vende algo, consequentemente compra algo e naturalmente precisa administrar os seus pagamentos, os seus recebimentos. É importante contabilizar, é necessário contabilizar e apurar os impostos sobre todas essas operações, independente de qual. Com isso, a solução da SAP Business One é tratar este processo de uma maneira muito simples, baseado em 6 principais pilares que visam agregar valor ao negócio das empresas. Primeiro pilar principal é uma solução completa baseada em planejamento, ou seja, é possível administrar diversos processos dentro de uma operação de uma empresa, principalmente falando da parte de orçamentos. Eu consigo então gerenciar os orçamentos da minha empresa e a partir daí fazer todo um acompanhamento em cima desse cenário de orçamentos, inclusive com alertas de vencimento ou de estouro desse orçamento. O sistema permite trazer essa inteligência, assim como diversos outros assistentes que irão guiar a empresa na melhor tomada de decisão, como por exemplo assistentes
para pagamento, assistentes de geração de cobrança, ou mesmo o que nós iremos apresentar aqui, o assistente do MRP, que guia a empresa para um melhor cenário de planejamento de tudo que precisa ser comprado e também tudo que precisa ser produzido, se for o caso dessa empresa. E esses assistentes todos trazem diversos parâmetros, desde a possibilidade de se definir datas, uma série de filtros que permitem você avaliar por grupos de produtos, por famílias de produtos, por um determinado período e assim por diante. Então, o sistema ele é dotado de diversos mecanismos, de diversos assistentes que vão guiar o usuário para que ele tenha o melhor acesso ou que ele tenha o melhor cenário para que ele possa, por sua vez, tomar a decisão. Que então falaremos do segundo tópico, que são as operações baseadas no planejamento. Então, a partir de todo um cenário construído por este planejamento, o próprio sistema, através desses assistentes, ao final, apresentará um cenário. Neste caso, o cenário do que precisa ser comprado ou produzido, o sistema automaticamente me apresenta, por exemplo, neste caso, algumas sugestões de compras. Ou seja, com base nos parâmetros informados nesse assistente, quais são os produtos que precisam ser comprados nesse momento, em que quantidades e em que condições. A partir daí, basta que o usuário efetivamente tome a decisão. Então, falamos aqui do conceito de operações baseadas no planejamento. Um terceiro pilar extremamente importante para a nossa solução é o conceito da chamada administração por exceção, ou seja, através de regras pré-estabelecidas na solução, o sistema é capaz de monitorar e gerenciar isso naturalmente, de forma que o usuário ou o gestor de uma determinada área, de uma determinada operação, terá que atuar em determinados processos que apenas saiam de uma determinada regra, de uma determinada condição previamente estabelecida. Aqui também temos alguns exemplos. Caso ocorra, por exemplo, um desvio de desconto num pedido de vendas, por exemplo. Então, um determinado vendedor que já tem a sua autonomia previamente estabelecida para dar um determinado teto de desconto, no momento em que ele tenta efetivar um pedido de venda com um desconto maior do que foi atribuído a ele, o sistema automaticamente pode gerar um alerta em cima deste cenário e automaticamente disparar esse alerta para o gestor da área responsável, por exemplo, que irá avaliar essa condição e eventualmente irá trocar algumas informações com o solicitante ou até mesmo responder se aquele processo realmente pode ser executado ou não. Através de simples alertas, como nós pudemos ver aqui, como também através de um processo um pouco mais abrangente, através de um procedimento de workflow, que também faz parte da solução. Ou seja, o mesmo cenário, um vendedor coloca um pedido de venda, caso ele informe um percentual de desconto no total dessa venda, ou seja, mesmo num único item, que seja além do valor previamente estabelecido, automaticamente irá surgir uma tela solicitando a autorização de um determinado usuário. A partir desse momento, este usuário poderia então colocar algumas observações solicitando essa aprovação a caráter de exceção, por exemplo, e a partir daí o gestor da área, o responsável por essa aprovação, vai receber também essa notificação, e essas notificações todas, tanto do alerta quanto do workflow, elas podem ser disparadas por uma simples mensagem na própria interface do sistema. Essas informações podem ser disparadas através de uma mensagem SMS, através de um e-mail, ou até mesmo a partir de através de um dispositivo móvel, também pode receber esta notificação. Uma vez recebida essa notificação, o gestor então poderá fazer toda uma análise sobre os detalhes dessa solicitação, desse documento que está pendente, os detalhes da autorização, quais são os motivos pelo qual surgiu essa restrição, e ao final tomar a sua decisão, se autoriza ou não este processo. Então estamos falando simplesmente de uma operação baseada em administração por exceção. Uma outra característica muito importante do sistema são as informações online, os chamados processos. Então aqui podemos citar um dos diversos exemplos que nós temos. Imaginem que no momento em que um vendedor, por exemplo, coloca um pedido de venda para um determinado cliente, a partir do acesso a um determinado botão, ele poderia então obter uma visualização sobre
as margens de lucros que estão sendo obtidas a partir dessa venda. E aqui, como nós podemos ver, por mais que ele tenha aqui alguns itens sinalizados em vermelho, ou seja, com a sua margem negativa, no geral, esse pedido ainda apresenta uma rentabilidade. Então, ele pode tomar ou não a decisão de dar continuidade nessa operação, baseado, por exemplo, numa análise como essa. Então, falamos do conceito de informações online através de processos. Uma outra característica também são as visões analíticas que o sistema traz, não só para os gestores, mas principalmente para os usuários do dia a dia na operação. Vamos ver aqui alguns exemplos. O sistema é dotado de um conceito chamado Smart Navigation, onde em diversos pontos do sistema, onde existem essas setas apresentadas aqui, no momento em que estou aqui, por exemplo, num documento de uma nota fiscal de saída, tem uma seta à frente do cliente. No momento em que eu clicar nessa seta, o sistema automaticamente me remete aos dados cadastrais desse cliente, onde eu posso obter algumas outras informações detalhadas sobre esse cliente. A partir desse momento também, no próprio cadastro em que eu fiz o drill down, eu ainda tenho outras setas, como por exemplo aqui a possibilidade de avaliar um saldo de pedidos, um histórico de pedidos já colocados para esse cliente. Então, ao clicar nessa seta, ele automaticamente me mostra a relação desses pedidos. E assim por diante, ou seja, eu consigo fazer uma navegação infinita através do uso dessas setas que nós chamamos de Smart Navigation. Um outro exemplo clássico do conceito de visão analítica, de análise gerencial, é um conceito chamado Drag and Relate, onde a partir de uma determinada informação, aqui novamente o mesmo exemplo, uma nota fiscal de saída, onde eu tenho todo o histórico de uma venda realizada para um determinado cliente, eu poderia nesse momento, por exemplo, obter mais informações do tipo, eu gostaria de saber quais outras vendas já foram realizadas para esse cliente até então. Então, basta que eu selecione aqui o campo onde eu tenho a referência desse cliente, ou seja, o código desse cliente, e arraste esse campo automaticamente para cima de um botão, por exemplo, chamado Notas Fiscais de Saída. E o sistema, então, irá me listar todas as notas fiscais já emitidas para esse nosso cliente. Então, esse é o conceito da chamada visão analítica, onde dentro da própria ferramenta e totalmente acessível aos nossos usuários, é possível buscar informações e fazer algumas análises até relacionais, como essa que nós acabamos de apresentar, no dia a dia de cada um dos seus usuários. E por último, operações eficientes. Nesse caso, poderíamos também relatar aqui diversos aspectos, mas vamos falar de um aspecto muito simples, que é a capacidade de personalizar o sistema de acordo com a realidade de cada empresa. Então aqui olhamos, por exemplo, para uma tela de um cadastro de parceiro de negócios, onde é possível, por exemplo, incluir novos campos, eliminar campos que não sejam necessários, ou simplesmente alterar a nomenclatura de um campo. Por exemplo, aqui, vamos imaginar que na minha empresa, esta entidade não é chamada de vendedor, eu simplesmente o chamo de parceiro. Então, com um simples acesso, de acordo com o perfil de acesso de um usuário, é claro, é possível mudar a nomenclatura desse nome, do nome deste campo na tela, de uma maneira muito simples. Então, esses são os 6 pilares principais do SAP Business One que trazem um alto valor agregado para a nossa solução. Atrelado a tudo isso, existem outras soluções complementares que visam cada vez mais trazer a inteligência do negócio para as eventuais tomadas de decisões. Como, por exemplo, o SAP Crystal Reports, que é um dos geradores de relatórios talvez mais utilizados no mundo. É uma solução que faz parte integrante do SAP Business One e que, de uma maneira muito simples, é possível também, através de construir novas consultas, relatórios, a partir de uma ou diversas bases, e o resultado final serão relatórios gerenciais extremamente fáceis, interativos e completos do ponto de vista de análise. Assim como também a ferramenta SAP Crystal Dashboard, onde é possível também ter análises dinâmicas sobre essa ferramenta. Aqui vemos um exemplo de uma solução, de um cenário onde basicamente podemos fazer análises dinâmicas, onde eu olho neste mapa, por exemplo, e visualizo o comportamento de vendas de um determinado item ou de diversos produtos por região. Então, à medida que eu vou manipulando aqui o mouse sobre os mapas, por exemplo, ele vai mostrando o comportamento de venda de todos os meus produtos nos últimos 3 meses, por exemplo. Ou eu quero simplesmente fazer uma análise de um único produto.
naquela determinada região. Então, eu consigo fazer essas análises dinâmicas através dessa solução que também está incorporada ao Business One. Ou até mesmo fazer algumas simulações. Aqui nós temos um gráfico de acompanhamento de vendas com a minha cota, com o meu forecast, com os meus fechamentos já realizados. E aqui no quadro acima, todas as minhas oportunidades em aberto. Então, eu consigo fazer simulações, por exemplo, selecionando determinadas oportunidades e projetando essas oportunidades para fechamento, eu consigo visualizar qual seria a projeção desses fechamentos, caso elas venham a se concretizar. Da mesma forma que eu tenho um cenário onde eu consigo fazer monitoramentos, com base, por exemplo, nos resultados realizados até o momento, eu faço simulações. Por exemplo, se os meus custos aumentarem ou diminuir, qual seria o impacto para o meu resultado? Se as minhas despesas de vendas, enfim, à medida que eu vou manipulando esses resultados, o sistema vai automaticamente atualizando e me criando essas simulações. Muito bem. E atrelado a tudo isso, quer dizer, o resultado final, principalmente dessa ferramenta, que é o SAP Crystal Dashboard, é, por exemplo, a possibilidade de você ter dentro de um cockpit, dentro de um ambiente de trabalho do usuário final ou do gestor, a possibilidade de visualizar em tempo real, através de um dashboard, os resultados que estão acontecendo na sua empresa naquele exato momento. Atrelado a tudo isso também soluções mobile. Então, o SAP Business One também tem uma aplicação voltada para soluções móveis. Então, eu faço aqui inclusive o convite a todos que já possuem um iPhone, um iPad ou mesmo um iPod Touch. Entrem na Apple Store, baixem o aplicativo, é gratuito, façam o teste, existe lá uma base instalada, uma base de demo instalada, vocês podem utilizar isso, fazer os testes sem problema nenhum. Ou seja, para a gente resumir a apresentação, claramente a gente percebe uma rápida evolução do sistema, da nossa solução de negócios para, de fato, uma plataforma de negócios, com diversos outros processos sendo agregados cada dia que passa, como web services, num futuro muito próximo, soluções baseadas na nuvem, mobile, como nós já falamos, entre outras coisas. Assim como também uma série de interações, principalmente pensando em ecossistemas. Então, o SAP Business One já tem uma série de cenários previamente construídos, capazes de, por exemplo, integrar a sua empresa ao seu cliente ou ao seu fornecedor, que por sua vez utilize um SAP Business All-in-One ou mesmo um SAP Business Suite. Então, já existem cenários previamente configurados para que essa integração toda ocorra de uma maneira muito simples e muito interativa. Em resumo, podemos afirmar com toda certeza de que o SAP Business One, de fato, será o core das ofertas para o mercado de pequenas e médias empresas da SAP, trazendo uma série de benefícios, como nós pudemos ver. Tem um roadmap muito bem claro, muito bem definido, passa a ser uma completa solução, uma completa plataforma de negócios, traz melhores práticas do mercado, uma série de inovações, uma capacidade muito grande de se integrar a novas redes de negócios e a ambientes colaborativos, como nós já mencionamos alguns também, trazendo grandes resultados, como alta produtividade por parte do cliente, uma agilidade muito grande para responder rapidamente às mudanças do mercado que as empresas enfrentam hoje, traz um ROI muito grande, um retorno sobre o investimento extremamente grande e com um custo total de propriedade extremamente baixo e acessível para as empresas. Muito bem, mais informações, vocês podem acessar o link aí mencionado, onde vocês poderão extrair muito mais detalhes e muito mais informações sobre o SAP Business One. Muito obrigado.